o corpo de Cristo. E Ele está no meio de nós, desmistificando a Jesus. As pessoas pensam que por alguém falar bem, e falar de amor, e falar de luz, de coisas não tangíveis, que esse ser ele é de outro mundo. Mas não é bem assim. Jesus, por exemplo, tão como seu colega mais antigo, Buda, Gautama, sofreram dor física, os limites da carne. Sofreram, porque precisavam passar. Toda mônada precisa entender isso. O que há lá longe de mim que não sou eu? O que há além da felicidade? Eles precisaram passar por essa realidade. Então muitos na época, por serem judeus, o judeu ele é cigano e ele vem de Agartha. E ele foi como que castigado e os tiraram os poderes deles. Já o hindu, que também é da raça ária, ele se desmembrou e resgatou memória de uma coisa chamada chakra, centros de energia, rodas. Apesar que o chakra ele não é circular, ele é ragístico, são hélices, são raios. Se você pegar uma hélice e colocá-la em movimento, apesar de helioidal, ela vai se apresentar aos seus olhos em movimento como circular. E esses judeus, usavam disso. Muito depois, a Cabala, que foi estipulada por esse povo, entendeu esse processo, essa possibilidade. Eles enxergavam o mestre através dos chakras, mais especificamente o frontal, que é o da visão da vida, que vê todas as partes em concomitância. Se esperar pelos olhos físicos, você é apenas físico, do berço ao túmulo. E é o que se vê. Então o que seria esse corpo de Cristo? Transfigurado? Há uma controvérsia, inclusive acadêmica, em que diz que Jesus possa ter desencarnado na Índia com 80 anos. A maçonaria, onde muitos desses acadêmicos aclamados fazem parte do seu grão-mestrado, enfatiza isso, que Jesus não teria morrido na cruz. Teria sim sofrido, sido punido, mas não ceifado ali naquele evento. Jesus tinha contato com o plano extrafísico. Está muito evidente nas Escrituras, quando ele se encontra com a sua própria contraparte, que era Lúcifer. Lúcifer é um anjo. Demônio, ele virou depois que a igreja foi consolidada. Até ali, o conceito de um Lúcifer demoníaco não existia. Era preciso a instituição ser consolidada para vir conceitos de não mestres descaracterizar o quinto senhor, Lucifere, o carregador da luz, né, o que transporta. Tanto é que ele trouxe uma lâmpada para nós, chamado mente, muito antes. Então não poderia que um ser dessa estirpe caísse na escala de importância, para não dizer hierárquica, porque isso não é importante lá em cima nas frequências. E a outra parte da controvérsia é que Jesus possa estar escondido, né, a seus despojos, seus restos mortais, em alguma catacumba de alguma igreja ou na própria Terra Santa.
né, na Palestina. Mas somente na fé cristã Jesus é um mestre Gina. A gnose também crê nisso, apesar que a gnose dá umas certas descrições de que não é tão fácil, é preciso muita compreensão dos átomos atômicos. Acelerar, tu imagina, desacelerar não te prejudica, agora acelerar é por tua conta e risco, porque realmente é bem arriscado. É como comparar as voltagens. 220 é mais fraco, mas ela te gruda. 110 é mais acelerado, a frequência, né, a corrente, mas ela te lança longe. Então você tem que entender até um pouco de eletricidade e também um pouco de física, para poder entender se é possível ou não uma matéria física se sutilizar a ponto de ainda esperarmos que volte. Veja que há 2022 anos, os adeptos do cristianismo esperam um Jesus físico, abrir um céu físico e vir em corpo presente diante deles. A espera é de um Jesus físico, não de um Jesus espiritual. Bem sabemos, nós todos que viemos dessas tradições, né, que dominam boa parte do Ocidente. Também agora até no Oriente se vê células, dessa tradição, né, que foi deturpada porque os seus perseguidores, né, dominaram a ideia que antes perseguiam. Aí virou doutrina, paradigma, religião, que nada tem a ver com religare, porque isso é feito só no coração. Que completa o que quis dizer o próprio Jesus quando ele diz: ele está no meio de nós. O que está no meio de você? O seu coração. E o seu coração bate, é a causa da sua vida física. O que pulsa ali? Cabe ao verdadeiro iniciado descobrir por si próprio, em si mesmo. Então será o que os fiéis viam? Vejam que mesmo o mestre ele tem emoção e pensamento. Senão ele não teria como elaborar, né, colocar a afeição entre seu povo. E nem raciocinar para colocar as palavras, né, linkar palavras de seu conhecimento e sabedoria. Seria impossível, né? Um estúpido, né, completamente ignorante que não pensa vir com tantas poesias, né? Porque Jesus dissertava poeticamente em suas metáforas, que sempre tinha um fundo logóico ou lógico, certeiro. Então as pessoas, por elas ser muito apegadas, elas cristalizaram muito na ideia física, e foi bom, porque aqui tu vê 5 sentidos e todos te satisfazem no âmbito dos desejos, né? O tato, num abraço, num toque, numa relação sexual, né? Num exercício físico. A gustação, sentir os sabores da vida. A emoção, chorar, rir, dar gargalhada e se deprimir. E a mente, raciocinar, querer ter razão, né? Virou slogan, virou, vamos dizer, uma busca desenfreada da personalidade de querer ter razão. Ter conteúdo, saber mais. Mas será que saber mais vem de você? Você é que descobriu? Você que inventou o conhecimento? Ou você só o repete? Então isso virou, passou a ser gostoso, né, de ter um bom gosto. Tanto é que se diz, todos aqueles que bem falam e têm bastante conteúdo, né, intelectual, são bem vistos, né, são aclamados como
importantes em sociedade, quando o homem se desmembra e cria um grupal. Então é muito interessante que a gente sempre extrapola, a gente é extremista, a própria igreja está virando um comunismo extremista, porque eles só querem arrecadar e não há essência, né? Não há verdadeiramente mais aquela, vamos dizer, fonte que está por trás da fé. Ficou fé morta e fé cega. Então o que os fiéis viam? Através do chakra, você não precisa de chakra para ver corpo físico. Corpo físico não brilha, porque corpo físico não pode entrar em contato com o fogo, nem com a eletricidade. Então o que eles estavam vendo, evidentemente, obviamente, era a alma de Jesus, o Cristo. Essa sim é energética. Aos nossos olhos físicos, na verdade, sentido de visão chakral. Esse Jesus, como todo o ser que tem 7 veículos, apareceria além da matéria, mais energético do que coeso. E tanto que ele voava, passava por cima de águas, só é possível num corpo não denso, que fuja das leis gravitacionais. Até hoje, né, tem um senhor, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que paga 1 milhão para quem vir com esses milagres, com esses eventos mágicos, com esses truques, porque será truque no final, evidentemente, que se conseguir enganar ele a ponto dele crer, ele paga a bacatela. Não apareceu ninguém. Vocês aí se arriscam? Então a gente tem que cuidar em nós mesmos para não estar involuindo, né? Criando essas crenças e ainda espalhando elas e insistindo nisso. Estamos na hora da mudança, a humanidade já amadureceu por demais. Só não podemos esperar muito para dar a boa nova de que nada o que foi passado, que o mundo como se mostra, ele não existe. E que tudo cairá por terra, inevitavelmente, porque a verdade não mente e é insistente. Então eles viam sim o Senhor, o que estava desperto no Senhor, a sua alma. O seu corpo era veículo de expressão enquanto estava em corpo, presente. Então há muita coisa escondida, inclusive dentro de você. Esse corpo de Cristo, esse corpo crístico está dentro de você e ainda além de sua alma. Corpo búdico, que até hoje não sabemos como defini-lo. E o átmico, então, nem se fala, é unificação. Alguém aí é unificado alguma coisa ou só está desesperado para proteger a sua segurança, que é a sua personalidade, seu nome, né? Tanto é que dizem, falando ainda de gosto, né, dos gostos da vida, porque a gente está aqui só para experimentar, tanto é que um chama o outro gostosa, gostoso, esses termos pejorativos, eles realmente querem dizer isso. Parece que a gente está sempre se provando, a gente quer aprovar no final, depois de saborear. Só que nossa prova, aprovamento, né, gustativo de tudo, que a gente toca como uma criança que pega uma coisa do chão inadequada e coloca na boca para experimentar, tudo bem, né, tá explorando a vida. Esses seres, né, por experimentar tudo e se encher de coisas, são chamados de seres, né, homens de bom gosto ou mulheres de bom gosto. Será que são mesmo? Então, voltando à questão do Cristo, o que estava se vendo no Cristo era a energia sutil de Cristo e não a forma densa. Ok? Então, colocar o Cristo como vindo fisicamente, que é essa espera patológica, quase, né, de que vir um Cristo e abrir um céu físico, sendo que a gente cuida inclusive bombas atômicas que podem partir o planeta em dois, é a incongruência das incongruências, ok? E o camarada que vai para a escola iniciática hoje,
ele resgatou essa crença medieval de que o físico dele vai entrar em algum lugar, que ele não precisa nem moldar a alma, tanto que já convidam a não ter emoções. É bem difícil, né? É bem difícil quando se veio do reino animal, que o homem é o derivado subproduto dos animais. Mas os animais mesmo não têm emoção, apesar de movimentação, porque emotion, eles reagem, mas eles são muito mais instintivos do que emocionais. Então, emocional é o homem. Se você quer descaracterizar um ser humano, tire-o a emoção, deixe-o frio. E se o deixar o frio, ele está se tornando divino, hominalha de divinalha, que antes era um animalha? Não, ele não se torna um divinalha, sendo racional. Porque a razão não existia, existia a consciência dispersa. E agora, com a razão, possa que a consciência desperte, que é diferente, que é acordar onde ela não estava, aqui nesse mundo, que até hoje não está. Paz reverencial a todos.